Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, né? Nesse dia 2 de janeiro de 2022, nós desejamos um feliz ano novo a todos, né? Que na verdade nós busquemos essa felicidade através da nossa reforma íntima, principalmente, até mesmo mais do que dos trabalhos externos que de fato contribuem muito, são significativos para a construção da amizade entre nós e os espíritos encarnados ou desencarnados, e é pela amizade que nós nos auxiliamos, né? Mas a reforma íntima, ela é, antes de tudo, muito necessária para o nosso progresso. Então estamos aqui com obra nova, a terceira obra escrita por Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco, cujo título da obra é Espírito e Vida. E no estudo de hoje, a gente vai analisar o prefácio da obra, que traz inclusive a razão pela qual Joana escreveu a obra, né? Então vamos lá. Ela diz: ainda hoje, no turbilhão da vida moderna, o Evangelho de Jesus é a lição incomparável, porque ela veicula, ela difunde em cada período da história o espírito da vida para a atormentada mente humana. Nesse momento mesmo em que parapsicólogos negam a realidade do espírito, tentando reduzi-lo à emanação de uma energia do cérebro, confundindo assim causa e efeito, efeito e causa por preconceito científico, a palavra do Cristo, atualizada por Allan Kardec, tem um regime de urgência para todos nós. Até a vinda do Espiritismo, apesar dos esforços titânicos de Erasmo, de Lutério e de outros respeitáveis cristãos, a mensagem evangélica ficou restrita à letra que mata e ao dogmatismo papal, sem conseguir atingir os altos objetivos a que se destina no inquieto panorama sociomoral da humanidade atual. Mas com a doutrina espírita, pontos nebulosos, pontos considerados absurdos, sobrenaturais, fantásticos, milagrosos, adquirem coerência justamente pela luz clarificante e consoladora do Espiritismo. Assim, ela vai estudar nesta obra Espírito e Vida. Vida do Espírito, com E maiúsculo, e também Espírito, com E minúsculo, Espírito da Vida. Do exame da mensagem do Evangelho, em espírito, surge o quê? Surge a vida da lição atualizada e oportuna para todos nós. Pelo bom senso e pela lógica dos conceitos espíritas, não só aparece a vida do espírito, mas também aparece o espírito da vida para muitos de nós que estão amortalhados em preconceito e em ignorância. Joana vem dizer que essa obra ela escreveu sem qualquer pretensão e de forma muito paulatina, e que algumas dessas páginas já apareceram antes na própria literatura espírita, sempre com a finalidade de esclarecer e consolar, mas que agora estão refundidas, reestruturadas, né? E que ela também utilizou preciosos parágrafos da codificação kardeciana para fins de estudo. E que o objetivo do livro é lenir dores, consolar aflições e sugerir condutas fraternas à luz do Evangelho e à luz do Espiritismo para aquelas situações em que nós nos encontramos numas encruzilhadas sem saber que atitude tomar. Ela não guarda a fantasia de ter alguma espécie de pretensão literária, né? E o que ela apresenta nessa obra são resultados, vejam bem o que ela diz, das próprias experiências pessoais dela, aurida muitas vezes com lágrimas acerbas, tanto quanto encarnada quanto na esfera espiritual.
E ela assim procedeu pela ânsia do homem em todas as esferas da vida, até no plano espiritual, pela ânsia do homem por Deus, pela ânsia que nós temos de Deus, né? E ela vai dizer aquilo que o Divaldo muitas vezes repete. Vejam, então é da terceira obra que Divaldo nos diz o que Joana disse a ele, que o filósofo inglês Thomas Hardy afirmou aflito que o homem perdeu o endereço de Deus. E Joana acrescenta dizendo que posteriormente o físico alemão Albert Einstein vai dizer que nós vivemos num universo em expansão. No entanto, toda conquista tem levado o homem quase sempre à dissolução. E ela, com esse trabalho, com essa obra, ela não tem a pretensão de apresentar um novo endereço de Deus, pelo contrário, ela quer reafirmar aquela direção multimilenária de que nós devemos fazer aos outros o que gostaríamos dos outros receber. É o equivalente ao amor que sempre e incessantemente Jesus nos tem amado. Ela não tem a pretensão também de estancar com essa obra a torrente de dissoluções atuais, a torrente dos maus costumes. Ela quer simplesmente manter a esperança e estimular aqueles espíritos valorosos que estão numa luta renhida, numa luta áspera contra as manifestações inferiores e que se esforçam para prosseguir corajosos pela senda do bem, por saberem estes homens e mulheres que o bem é bom para quem o pratica, como a verdade é luz para aquele que a conduz, primeiro iluminando, clarificando aquele que com ela, com a verdade, se identifica. E ela acrescenta que as indústrias da guerra, elas têm derramado em massa o morticínio, e que a psicose da ansiedade atual tem destruído em escala maior que o câncer. Por isso, Jesus, ele é o remédio, tanto para hoje quanto o remédio de ontem, porque ele acalma, ele harmoniza, ele pacifica. E o evangelho dele, então, é rota para todos nós. E os seus exemplos são exemplos que servem para nos sustentar e nos dar a diretriz da vida. E ela diz assim de si mesma, atraída então pela suave voz de Jesus para a seara da vida, ela, como trabalhadora da última hora, se candidata para o serviço na vinha de amor e nos convida a todos a arrumarmos confiantes, renovando o nosso mundo interno, exemplificando em espírito e vida a excelência da revelação espírita que chega na hora predita e que nós consigamos arrebentar as cruéis algemas do eu, às quais estamos presos em prazo multimilenário. E ela, então, agradece ao Senhor a alegria do dever cumprido e diz de si mesma, como serva que dá conta da sua administração, apesar de se considerar uma trabalhadora imperfeita, suplicando, por fim, as dadivosas bênçãos de Deus para todos nós que necessitamos do seu inefável amor. Que Jesus nos abençoe. Um feliz 2022 para todos nós.